Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 18 de janeiro, Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,4% neste momento, depois de um longo movimento de alta, um candle de indefinição, principalmente após esse forte candle de alta, levando em consideração que o cenário já está bem mais esticado aqui para cima, ou seja, um movimento prolongado de subida sem muita correção. Aumenta-se a chance de se ter uma movimentação para baixo, alguma correção no índice Bovespa. Se olharmos somente para o gráfico de 60 minutos, fica ainda dentro de uma tendência de alta, está com topos e fundos ascendentes, e aqui terminando o pregão com a sinalização de fundo ascendente, ou seja, com a chance de dar continuidade ainda ao movimento de subida. Para se anular essa formação e trazer uma expectativa mais negativa, seria a perda da mínima justamente aqui desse fundo, e consequentemente a perda da mínima do pregão de hoje, 80.498 pontos. Isso representaria uma chance de se ter alguma correção para o Ibovespa, uma primeira sinalização de correção, e o ponto mais próximo de suporte após os 80 mil pontos ficaria aqui na casa dos 78.699 pontos, enfim, 78.700 seria o suporte mais próximo para o Ibov, abaixo de 80 mil pontos. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, também se inscreva aí no canal no YouTube para receber gratuitamente as notificações de cada nova videoanálise e também vídeo de aprendizado. Futuros, mini índice aqui, indo diretamente para o gráfico de 60 minutos, é algo semelhante que eu acabei de mencionar no gráfico 60 do Ibov. Ou seja, faz um movimento forte para cima, gera aqui a movimentação para baixo, está terminando o pregão com a formação de um fundo. Dentro dessa formação fica um cenário mais para se trabalhar na ponta compradora dentro desse movimento de subida do G60, a não ser que reverta aqui para baixo, gere aqui um movimento forte para baixo, principalmente respeitando, abre subindo e respeita uma região aqui na faixa de 81.400 a 81.450, respeita essa região, gera alguma sinalização de topo descendente, ou abre forte aqui para baixo. Isso apoiaria mais um cenário para a ponta vendedora. Enquanto isso não acontecer, segue apoiando mais a operação na ponta compradora aí de day trade no mini índice. Futuro do dólar, mini índice, perdeu a mínima do pregão de ontem, está terminando o pregão aqui em queda nesse momento de 0,5%. Gráfico 60 minutos, dentro de uma tendência de baixa, veio aqui em cima, gera uma nova sinalização de topo, por enquanto. Perdendo essa região, fica mais para a ponta vendedora, ou seja, está dentro de um movimento de baixo G60, mais para a ponta vendedora. Se gerar algum fundo aqui no G60 acima desse patamar de 3.208, gerando um fundo no G60, ou mesmo testando essa região e gerando um fundo aqui no G60, dando sinal de movimento de alta pelo gráfico 60 minutos, isso apoiaria operação mais na ponta compradora de day trade. Enquanto isso não acontecer, fica mais aqui nesse momento alinhado para a ponta vendedora, enquanto não gerar um sinal para cima pelo gráfico de 60 minutos. Ou mesmo já abrindo aqui, fazendo algo nesse sentido, também apoiaria um pouco mais a operação na ponta compradora de day trade. Na sequência, PETR4, só lembrando que no próximo pregão, devido ao que eu já comentei em outra análise, que eu estou no processo de mudança seja de cidade também da minha família, eu vou concretizar toda essa mudança já nesse próximo final de semana, nesse final de semana, e no próximo pregão eu vou para Brasília e não vou acompanhar o pregão aí durante o dia, então um pregão desta sexta-feira. Então volto na segunda-feira com acompanhamento e também com as videoanálises. PETR4, pregão de hoje, nesse momento 0,93 de queda, está aqui próximo de sair do leilão de fechamento, diversos ativos já saíram do leilão. Petro está aqui apontando para sair em R$ 18,22. Então o ativo vai alterar um pouco aqui essa queda de 0,93%. Perda da mínima de hoje também é o que traz alguma sinalização para se ter alguma correção de toda essa estilingada aqui para cima da Petro, já de 23%. Isso aqui seria, pelo G60, algo semelhante ao Ibov, anular ali a sinalização de fundo ascendente no G60, que a tendência ainda é de alta. Então, perdendo essa mínima, aumenta a chance de se ter alguma correção, onde o suporte inicial intermediário que eu vejo aqui na faixa de R$ 17,65. Depois disso, tem um suporte do topo anterior em R$ 17,44. Ou seja, de 17,65 a 17,64, primeira faixa de suporte para PETR4 num possível movimento de correção. Enquanto não gerar nenhuma sinalização nesse sentido, o cenário ainda continua
sem nenhum sinal para baixo nesse momento em cima da Petro, nem pelo G60, por enquanto está a favor da tendência de alta. Vale 3 pregão de hoje, queda de 0,67%, vai gerando aqui uma correção nesse momento mais lateral desse movimento de subida, isso é uma correção no tempo, um movimento lateral. Quanto mais esse movimento se estender em termos de tempo em relação a esse movimento de subida, mais interessante fica para se buscar uma compra, seja de um fundo aqui ainda acima de toda essa sinalização aqui de alta, de todo esse movimento de alta, ou através de todo um rompimento aqui dessa máxima aqui, ou seja, desse patamar mais alto, foi de R$ 43,75. BBDC4, ativo que está dentro da tendência de alta, ou seja, tem a tendência mais prolongada, o cenário um pouco mais esticado para cima, também aqui apresentando um candle um pouco mais de indefinição, para gerar algum tipo de correção que favoreceria planejar alguma operação de compra com a melhor relação risco-ganho a favor da tendência, ou seja, através de um fundo ascendente, por exemplo, teria que ter alguma movimentação para baixo, e isso, a sinalização seria, a primeira sinalização para isso acontecer seria perda dos 36,58. É um ativo que está ali pelo gráfico semanal proporcionando nessa semana aí um pivô de alta, confirmando a sua tendência de alta de médio a longo prazo, a favor também dessa tendência aqui de curto prazo do gráfico diário. Então, dentro desse cenário, é um cenário favorável para a ponta compradora, mas com a melhor relação risco-ganho, o ideal seria ter algum tipo de correção. E o suporte mais próximo aqui para Bradesco, BBDC4, fica ali na faixa dos 35,59. Não necessariamente que o preço vai voltar nesse patamar, mas seria o suporte mais próximo aqui para a ação neste momento. Uzi Minas vai já trabalhando num processo de correção. Aqui já tinha até iniciado uma correção, mas ficou difícil a entrada no sentido de comprar, por exemplo, superação da máxima de um candle anterior, que já abriu com forte gap de alta. Agora vai em um novo processo de correção, avaliando aqui, monitorando essa correção. Pode encaixar aqui uma possibilidade de compra aí nos próximos pregões, caso venha proporcionar um fundo ascendente. A outra alternativa, se ficar de forma mais travada aqui de lado, também seria algo que eu comentei na Vale, de rompimento do topo anterior, outra alternativa de entrada em cima da Uzi 5. CROT 3, que é um ativo de bastante liquidez ligado ao Ibov, está dentro do Ibovespa, mas que está com um cenário um pouco mais para baixo nesse momento. Gerou a semana passada foi de forte queda, de 9%, está dentro aqui dessa semana num cenário um pouco mais de indefinição, mas com a possibilidade de se ter algo aqui para baixo, ainda perder essa região dos R$ 16,47. Nesse momento ela não se encaixa, pelo menos para mim, para entrar na ponta compradora. Mas o destaque aqui nesse papel, se a gente olhar para o gráfico mensal, a tendência de longo prazo é de alta. Então essa região aqui de topo anterior, começando 16,55 até uma região mais abaixo, em torno de R$16 e depois R$15,40, é uma faixa de preço interessante para operações aí pensando num prazo maior, para quem está pensando em buscar a entrada, colocar na carteira aí um pouco de CROT para buscar um prazo maior aí de operação, ou seja, de médio a longo prazo. É uma das alternativas em cima desse papel. Para swing trade, o ideal é que essa ação desmonte esse cenário ou monte um novo cenário para se aumentar a chance de voltar a ter uma tendência de alta, para buscar a entrada em cima desse papel. CESP6, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje, fechou aqui em 14,30, estável, menos 0,14%. Já tinha comentado na última videoanálise, entrada aqui na superação dos 14,32, essa compra foi executada. Então aqui essa entrada na CESP6 está aqui em 14,33, ponto de entrada, 13,99 ponto de stop, que foi um pouco abaixo ali da mínima do pregão anterior, 14,02, e também dos R$14. 13,99, risco de 2,37%, objetivo em R$15,01, alocando 17% da carteira. Uma das alternativas de posicionamento de stop mais curto que pode ser feito seria aqui nos 14,17. Se a gente considerar ali o gráfico de 60 minutos do ativo, proporcionou aqui um fundo em cima de um patamar de suporte, ou seja, seria interessante a manutenção disso, ou seja, o ativo fazer algo aqui para cima a partir do próximo pregão. Caso venha a anular essa formação, aumenta a chance de se ter uma correção aqui em duas etapas desse forte movimento de subida, podendo proporcionar uma nova oportunidade de entrada um pouco mais abaixo. Então a tendência, como eu não vou acompanhar o próximo pregão, é que eu trabalho com stop aí para baixo dos R$14,17. Informarei isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Na sequência, IP3. IP3 no pregão de hoje recomendei compra se ela conseguisse romper os 36,59, visto que ela abriu caindo
ela abriu aqui nesse ponto. Se ela conseguisse aqui, isso aqui é o gráfico 60 minutos, se ela conseguisse romper a máxima ali do pregão de ontem, ela geraria uma sinalização de pivô de alta. Ela conseguiu fazer isso até fechar acima da região ali dos R$36, dos R$36,59, principalmente aqui desse ponto 36,56. E depois disso ela não conseguiu andar e voltou aqui para baixo, que eu botei o stop um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje, que era de 36,21, stop um pouco mais curto, e ela terminou acionando a saída dessa posição. Mas é um ativo que ainda vou ficar atento no comportamento do preço nessa faixa de preço aqui, nessa região aqui de antiga resistência, que tende a funcionar como suporte. Dependendo do que ela fizer aqui, proporcionar nova sinalização para cima, ainda me chama atenção para trabalhar na compra no papel a favor da sua atual tendência de alta. Essa operação trouxe aqui uma perda de 1,15%, capital total gerando uma redução de 0,29%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like aí na videoanálise, agradeço desde já, um grande abraço e até o próximo pregão.